Obrigado, Humberto. Podemos sentar. Gente, muito bom dia. Vocês não perceberam tanto ainda, mas hoje no culto às 11h15, nós temos um culto especial com o que nós chamamos da nova geração. E essa banda que está aqui vai tocar nos 3 cultos hoje. Essa banda é uma mistura dos que tocam nos jovens, tocam nos adolescentes. Mas talvez vocês saibam, enquanto estamos aqui às 11h15, mais ou menos 700 pessoas da nossa igreja, de 0 a 25 anos, estão nos lugares aqui diversos do nosso campus. Mas queríamos que a igreja, como igreja, não dá para fazer às 9, porque eles não estão aqui, mas principalmente às 11h15 nós vamos estar juntos como família. Aqui de 0 a 100 anos, os bebês vão estar no berçário naturalmente, mas às 11h15 nós vamos ter uma celebração especial, que é o recomeço do ano. Para eles começou ontem à noite, os jovens, e hoje a vida normal volta para adolescentes e pré-adolescentes. Então, o que vemos hoje aqui é um prenúncio que vai ter às 11h15, vai ter às 18h30, mas eu quero dizer a Deus muito obrigado, porque são pelo menos 700 deles que não estão aqui no nosso salão, mas estão no nosso campus. E hoje às 11h15 vamos celebrar com eles, como família, o que Deus tem feito na vida deles. Também uma boa coisa para lembrar, há uns 3 domingos atrás, o pastor Humberto trouxe uma equipe aqui na frente, desafiou todos nós a participarmos do projeto Hands in Action, Mãos em Ação. Ontem visitaram 2 comunidades, são 2 lugares já acertados. E a igreja do Morumbi saindo aqui das 4 paredes, são mais de 4 aqui, né? Olhando para fora e repartindo com a comunidade, os 2 lados do Morumbi, aquilo que Deus tem nos dado. Então, se você quer contar ou quer participar disto, passa lá atrás no stand do Núcleo de Expansão Global para perceber como é que você pode, com as suas habilidades também, sair daqui de dentro e ter uma vida que serve a Deus, não só no momento do domingo, mas na semana inteira. Também amanhã, a Andréia, sua filha, esqueci o nome da Juliana, estão participando da caravana que vai à Índia. Temos feito isso todos os anos. Também é uma coisa que eu quero encorajar você a participar, se não vai agora, não dá mais tempo para ir nessa caravana, mas no próximo ano, as 2 vezes que eu fui, foram marcantes para a minha vida, a gente volta totalmente diferente, não porque é índio, mas pelo que Deus está fazendo lá, mas queria encorajar você realmente a pensar daqui a um ano, estar na Índia com o pastor Humberto, participando daquilo que Deus está fazendo lá, através da nossa igreja, através daquilo que você tem dado para Ele, seu investimento de vida e investimento pessoal também. Estamos nessa série, Focar em Deus, 2018, Focar em Deus. Hoje o foco é na pessoa do Senhor Jesus, como não podia deixar de ser, mas com um aspecto que às vezes a gente não lembra muito. Eu lembro quando nossos filhos eram pequenos. Com 3 meses de idade, um deles passou por uma cirurgia. Agora você imagina, pai de primeira viagem. Não era uma coisa tão séria, mas para a gente virou assim uma coisa extraordinária. Porque nunca tínhamos sido pai. Toda a febre que ele tinha, a gente pensava logo em cefalite, já pensávamos o pior. Mas fazia parte da inexperiência. O segundo filho já foi um pouco mais sério. Ele começou a ter umas convulsões que a gente não sabia de onde vinha. Durava talvez 10, 12 segundos, mas para a gente era como se fosse 10 horas. Eu lembro que um dia fomos ao hospital em Campinas, alguém nos recomendou, e na sala de espera, a gente estava comentando com outro casal que estava com um bebê no colo, comentando o que havia acontecido conosco, que aquele casal falou assim para a gente: não se preocupe, a gente passa por isso também. E era o que a gente precisava ouvir naquela hora. Era alguém que a gente podia falar da nossa ansiedade, falar do nosso medo, falar aqueles 10 segundos que eu tinha um filho na minha mão, eu jogava para cima e demorava, como eu falei, quase 10 horas. Mas ter ao meu lado alguém que sabia e que entendia aquilo que nós estávamos acontecendo. Estavam muitos anos na nossa frente. É tão maravilhoso, ou tão especial, lembrar que muito da nossa vida, muito daquilo que a gente experimenta, o Senhor Jesus passou pelo mesmo problema. Se eu posso falar problema, pela mesma experiência. E esse salmo, o Salmo 22, ele vai nos levar justamente a perceber que quando eu ponho o meu foco no Jesus ou no Deus sofredor, é mais fácil lidar com as dores da vida. Eu queria que você abrisse comigo no Salmo 22, então, que é o salmo desta manhã,
Você que nos vê pela internet também, bem-vindo ao nosso tempo juntos aqui. Pedimos também que ao seu coração também. Mas o Salmo de hoje é o Salmo 22, eu vou ler parte agora e parte daqui a pouco. A partir do versículo 1, Salmo 22. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes. De noite, e não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçam de mim todos que me veem, balançando a cabeça, e lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que Ele quer bem. Contudo, tu mesmo me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto, e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã, como leão voraz rugindo, escancaram a boca contra mim. Como água me derramei, e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca. Deixaste-me no pó, à beira da morte. Esse salmo, eu creio que é um dos salmos mais profundos que Davi escreveu. E que encoraja você a mim, porque esse salmo também reflete Jesus. Jesus cita esse salmo. Naturalmente, não é que Davi passou por tudo que Jesus passou, mas é uma poesia, refletia o momento que Davi estava passando na vida dele, mas ao mesmo tempo é uma poesia profética, porque aponta para Jesus no futuro. Mas não podemos esquecer que se Davi escreveu isso, e Deus o inspirou para escrever, foi um momento de vida que ele passou. Porque olha a angústia que ele vive, mas a angústia maior dele nesse salmo no início é que ele olha para Deus e parece que Deus está totalmente distante dele. E com aquela relação íntima que ele tinha com Deus, ele pode falar com Deus daquilo que havia acontecido com ele, quando ele diz: meu Deus, por que me abandonaste? Oh, meu Deus, por que estás tão longe de salvar-me? E naquele momento, muitas vezes que eu tinha meu filho na mão, convulsionando, eu perguntava: meu Deus, tantas vezes já aconteceu isso, quando é que o Senhor vai intervir? Essa semana eu estava com uma pessoa que por telefone pediu para orar com ela. E ela disse: pastor, estou vindo uma viagem de negócios, eu tenho negócios aqui fora do estado, uma coisa que eu desconfiava, o meu sócio estava me enganando e descobri que o buraco que eu estou é muito maior do que eu podia imaginar, creio que vou perder meus negócios. Ao mesmo tempo, na viagem, pude visitar meu pai, que está com uma doença incurável, prestes a morrer. Chego em casa, minha esposa pede para eu sentar e diz que nossa filha mais nova está também com a doença incurável, quando há um ano atrás começamos a lidar com a filha mais velha, também com a doença humanamente incurável. Até quando eu vou aguentar isso? E tem horas que a gente ora, e em vez de esperar, imaginar, quando às vezes a gente imagina que Deus iria responder, parece que a situação da vida piora. Na realidade, é o que Davi está experimentando aqui. Ele diz: estás tão longe dos meus gritos de angústia. E a angústia é uma experiência pessoal diferente para cada um, mas muitas vezes a angústia descreve aquela sensação de total incapacidade para lidar com a situação que estamos vivendo. É aquela sensação de que cada vez que eu tento avançar, parece que a vida para. E não somente para, como ela volta para trás.
E aquela necessidade de avançar, parece que eu não avanço. E o texto escreve aquilo que Davi estava experimentando. Por exemplo, ele diz no versículo 11, não fiques distante de mim. No versículo 12, muitos touros me cercam, se rodeiam-me os poderosos de Bazã. Na realidade, Bazã é uma região que fica a leste de Jerusalém, onde, naquela época, touros e bois eram criados, e os touros e os bois dessa região eram conhecidos pela força deles. Ninguém queria passar perto de uma região dessa que encontrasse um touro perdido ou um touro raivoso por causa do medo de ser atacado. A sensação de Davi é que ele estava cercado por esse tipo de touro, mas também ele diz que os leões também o cercaram. E aí expressa naturalmente a incapacidade dele de lidar com a situação. Quantas vezes já nos sentimos assim? É o que São João da Cruz, um monge do século XVI, descreveu como a noite escura da alma. Quando ele, tentando crescer espiritualmente, naturalmente por um caminho errado, ele lutava contra os seus próprios desejos, lutava contra o próprio pecado, mas cada vez que ele tentava agir na própria força, parecia que Deus estava cada vez mais longe. Isso é o sentido da palavra angústia, no versículo 1, quando ele diz que tão longe estás dos meus gritos de angústia. É a repetição de pedir, de pedir, de pedir, e parece que as coisas não mudam. E não somente elas não mudam, mas a sensação que cada um tem, é como no versículo 14, é quando ele diz, como água me derramei, todos os meus ossos estão desconjuntados, meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. A linguagem figurada que Davi usa aqui, o sentido é, estou totalmente desolado, totalmente sem força. Muitas vezes é o que nós sentimos. A vida não melhora, a experiência que eu olho para o passado e ouço as histórias que talvez meus pais contaram, quando passavam por problemas, oravam e Deus respondia, como Davi fala no próprio Salmo, que eu vou explicar daqui a pouco, mas a sensação é, comigo não funciona. Esse Deus que eu ouvi falar, o Deus que um dia eu criei, parece que ele está totalmente distante de mim. Agora tem uma coisa. O Senhor Jesus também passou pelo que, como ilustração, São João da Cruz chamou de a noite escura da alma. Só que Jesus passou pela, podemos dizer, pela sexta-feira escura da alma. Quando ele orou, ele disse para o Pai, Pai, se possível, passe de mim esse cálice. E naquela hora, na realidade, é como Deus virou as costas para Jesus. Então, a mesma angústia que Davi experimentou aqui, o Senhor Jesus experimentou naquelas 6 horas que ele ficou pregado na cruz, das 9 da manhã às 3 da tarde, antes de morrer. O que Davi passou, Jesus passou, de uma forma mais intensa. E aqui, meu querido e minha querida, uma coisa que pelo menos me encoraja aqui a receber o fim desse salmo é que aquilo que você passa, aquilo que eu passo, aquela sensação de que Deus está distante, que Deus não responde oração, e que parece que quanto mais eu oro, Deus parece distante. Davi passou por isso, Jesus passou por isso, então você e eu não estamos sozinhos. Quando passamos por qualquer tipo de agonia e a sensação de que Deus está cada vez mais distante. Agora, eu posso ficar parado na sexta-feira escura da vida, ou eu posso também desistir de confiar em Deus, porque alguns de nós ou todos nós cansamos de dizer, Deus, quando é que o Senhor vai agir? E muitas vezes a nossa experiência é semelhante a Davi, quando ele diz, o meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca, deixasse-me no pó à beira da morte. Totalmente sem vigor. E a angústia da alma, ou a agonia da alma, melhor dizendo, ela seca a gente.
Ela tira da gente até a vontade de orar. E muitas vezes a situação é tão delicada que vamos quase para um desespero. E o desespero é, na realidade, a desistência de crer que há lugar para Deus na agonia que estamos vivendo. Historicamente, não dá para perceber no Salmo, com precisão, qual foi o momento que Davi passou. Pode ser que tenha sido quando Davi foi ungido rei. Davi não pediu para ser ungido rei, e Deus o ungiu. Davi foi levado para o palácio de Saul. Quando Saul percebeu as habilidades de Davi, especialmente quando Davi derrubou o gigante Golias, o rei Saul encheu os ciúmes de Davi, tentou matá-lo algumas vezes. Davi passou a ser perseguido. Davi deve ter dito para Deus: Deus, eu não pedi isto. Eu não pedi para ser rei. Eu estava sossegado na casa do meu pai, cuidando das ovelhas do meu pai. Um dia chega o profeta Samuel e me unge como rei. Eu não entendi na época o que estava acontecendo. Não fui eu que fui atrás dessa situação. Por que é que o Senhor me colocou nessa situação? Com Jesus já foi diferente. Davi não escolheu. Davi foi posto. Mas Jesus, ele escolheu passar pelo que ele passou, por amor a você e por amor a mim. É muito mais profundo. Mas eu somente me encorajo a pensar que Jesus entende a minha agonia, assim como Davi passou pela agonia que ele passou. Ele não conhecia Jesus naquela época como nós o conhecemos, mas o fato é que todos nós passamos por agonia. Todos nós passamos pela sexta-feira escura, que parece que não vai terminar. Por isso, quando pensamos no Salmo 22, o primeiro princípio que eu quero acentuar é que focar em Deus implica lidar com a nossa agonia e não fugir dela. Focar em Deus implica em lidar com a nossa agonia e não fugir dela. Não dá lugar para que o desespero tome conta da nossa alma, ao ponto que a gente venha desistir de encontrar Deus no meio da agonia. E, na realidade, o que vai acontecer com Davi aqui é que, no meio da agonia, ele encontra Deus, apesar dele ter se sentido distante. A mesma coisa com Jesus. Não é que Jesus tenha se perdido de Deus, mas tem uma hora que Jesus se sentiu totalmente abandonado pelo Pai, mas tem uma hora que ele encontra o Pai. Assim como é o que Deus quer que a gente viva. Porque quando eu foco em Deus, em vez de focar na minha agonia, focar na minha angústia, mas eu foco em Deus, no Deus sofredor, eu descubro um Deus que eu nunca teria descoberto se eu nunca tivesse passado pela agonia que eu passei. Eu só vou descobrir a graça, o poder e a relação íntima com Deus quando eu entendo que eu aceito que passar por certas agonias, mesmo aquelas que eu não escolhi, aceitá-la para descobrir no meio dela o amor que Deus tem por mim. Mas como é que Davi lidou? Como é que Davi conseguiu sair da agonia, sair da sexta-feira escura, como Jesus passou, para a manhã brilhante do domingo? E no versículo 2, o texto diz assim: cães me rodearam, Davi continua falando, cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram as minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Tu, porém, Senhor, não fiques distante. Ó minha força, vem logo em meu socorro. Essa fase, esse trecho do poema realmente foca em Jesus. Jesus passou por tudo isso. Jesus disse um pouco antes de morrer: tenho sede.
E não era apenas uma sede física, era a admissão da exaustão. Não estou conseguindo mais. As roupas de Jesus foram divididas entre os soldados que estavam ali. Quando ele diz, cães me cercaram, muitas vezes os judeus se referiam aos romanos como cães. E aqui, embora que Davi não tenha essa relação com os judeus, isso veio quase 1000 anos depois, mas na crucificação, Jesus estava cercado dos soldados romanos e de muitos romanos. Eram os cães ao lado dele. Mas eu creio que uma das coisas mais delicadas que Jesus experimentou foi ali na cruz, tendo tido as vestes repartidas. E quando os soldados repartiram as vestes de Jesus, na realidade arrancaram a veste de Jesus, Jesus ficou quase nu. E era uma das experiências, especialmente para o judeu, uma das experiências mais funestas e tristes que eles podiam experimentar é viverem desnudos perante alguém. Mas por que Jesus fez isso? Por causa do amor dele por você e por mim. E no versículo 3, o trecho diz, Davi falando, tu, porém, és o santo. Focar em Deus implica lidar com a agonia, mas focar em Deus, no Deus sofredor, implica em renovar a minha confiança. Se você ler o salmo inteiro, você vê que Davi tem altos e baixos, ora ele está angustiado, ora ele volta para Deus, mas o versículo 3 é que dá o norte para ele, quando ele diz, tu, porém, és santo. O que é que Davi tinha em mente? Ele estava angustiado, estava na sexta-feira negra da vida dele, mas uma coisa ele não podia esquecer, é que o Deus ao qual ele estava orando era o santo. E quando ele se refere a Deus como o santo, não é somente o fato de Deus não ter pecado, de Deus ser puro, de Deus ser imaculado. Não é somente, o conceito de santidade implica também no Deus soberano, o Deus que, apesar de eu não entender, pode impedir ou não impedir dificuldades que venham à minha vida. Eu creio que alguns de nós, quando perdemos algo que é muito importante, ou perdemos um emprego, ou perdemos um cônjuge, seja por divórcio, ou seja por morte, às vezes perguntamos, por que é que o Senhor não interveio? Ou por que é que o Senhor não impediu isto acontecer? São perguntas que às vezes não temos coragem de falar em voz alta, mas lá no fundo do nosso coração nós perguntamos, por que, Deus? Se Tu és soberano, por que é que o Senhor não impediu isso acontecer na minha vida? Ou porque o Senhor não muda o roteiro que eu estou vivendo? Porque o Senhor não responde a minha oração? Porque cada vez que eu oro, em vez de esperar melhores, cada vez piora aquilo pelo qual estou orando? Mas para Davi, eu creio que quando Davi disse, Tu és santo, Davi tinha em mente o que Deus havia dito para ele, através do profeta Samuel, no capítulo 6 do segundo livro de Samuel. Quando Deus promete para Davi, Deus disse para Davi, o seu reino não terá fim, eu vou suscitar alguém da sua família que vai lhe substituir, mas a profecia inteira aponta para Jesus. Mas ele falou para Davi também que, mesmo que o povo se afaste de mim, eu não vou me afastar do povo. Então, foi baseado numa promessa que Davi ouviu. E por saber que Deus não mente, era que Davi podia dizer, Senhor, eu oro e o Senhor não responde, parece que o Senhor está longe de mim. Mas na mente dele, também havia a verdade que, se Deus prometeu, Deus não mente, e Deus vai me tirar desta. E é isso que nos dá segurança quando passamos por agonia, passamos por angústia. Em vez de focar na angústia, em vez de focar na perda, em vez de focar na dor, o que é natural para a gente. Não tem como não olhar para uma perda e sofrer. Não tem como não passar por um sofrimento e dizer que está demorando.
Não tem como olhar para aquilo, mas mais curador, em vez de olhar, de fazer da perda, da agonia, da dor, o nosso foco, é focar no Deus Santo. E o Deus Santo que não muda, que não mente, ele disse, eu vou estar com você em tudo que você passar. Eu vou lhe socorrer. Por isso Davi diz, tu porém és santo. Ele relembra, o Senhor no passado, o Senhor socorreu os meus pais. O Senhor socorreu a nossa nação. Então é por causa disso que eu posso correr para o Senhor. Mas é algo ainda mais significativo que faz Davi renovar, no meio da agonia, a confiança dele em Deus. Agora é apontando para Jesus. Por que é que Jesus, por escolha dele, deixou-se cercar por cães? Por que é que Jesus, por escolha dele, e por amor a você, perdeu o vigor da vida naquelas 6 horas que ele passou crucificado na cruz? Por que é que Jesus deixou-se ser traspassado pela lança dos soldados quando pregou os pés deles na cruz e os braços na cruz? Por que Jesus passou por isso? E abriu com a morte dele o seu acesso, o meu acesso a Deus. É porque eu posso orar como Davi. E como o próprio Senhor Jesus. De poder dizer o que vai dentro do meu coração. De expressar a agonia que eu estou vivendo, que você está vivendo. E poder continuar crendo. Por quê? Porque aquele ao qual eu estou orando, ele morreu. Ele passou uma sexta-feira negra, como você e eu passamos muitas vezes. Mas ele ressurgiu. Mas ele foi à cruz por causa de você e por causa de mim. Mas ao ir à cruz, ao ser crucificado, Jesus viveu o momento mais negro da vida dele, porque o próprio Pai, o próprio Deus que, quando ele foi batizado, disse, esse é o meu filho em quem me comprazo, esse é o meu filho em quem tenho prazer. Que a pessoa que Deus mais amava, naquela hora que Jesus estava na cruz, ele trouxe sobre ele mesmo, Jesus, sobre ele mesmo, o pecado de todo mundo, o meu pecado, o seu pecado. E porque Deus é santo, Deus não pode conviver com o pecado porque Ele é santo. Naquela hora realmente, Deus vira as costas para Jesus. E naquela hora, a dor de Jesus, a dor profunda que Ele teve, quando a boca seca, não foi por causa do peso do seu pecado, do meu pecado, porque isso ele havia escolhido sofrer. Mas naquela hora, o que mais dói em Jesus é a rejeição por aquele instante do Pai para com ele, quando o Pai se vira. E foi isso que mais doeu no Senhor Jesus Cristo. Porque ele se fez pecado por minha causa e por sua causa. Por alguns instantes, ele se separa de Deus. Não no sentido que a Trindade se desvencilhou, não é isto. Mas daquela pessoa que ele ouviu 3 anos antes e ouviu por toda a eternidade, esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. Naquele instante, Deus se vira para ele. Mas por quê? Por que esse quadro? Porque naquela hora, a expressão mais profunda que Deus podia ter de amor para com você e para comigo foi deixar Jesus morrer na cruz. E quando Jesus ora, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E Deus não deixa aquele cálice passar. Jesus teve que entender que algumas orações dele, ou a única oração que não foi respondida pelo Pai, foi a maior expressão de amor que Deus podia ter comigo e para com você. E meu querido, minha querida, eu falo isso com temor, porque na minha vida também muitas vezes eu tenho passado algumas noites negras, sextas-feiras negras. E tem horas que a resposta de Deus não vai ser a resposta que eu espero.
Que o tempo de Deus não vai ser o tempo que eu espero, mas na demora de Deus, na forma como Deus responde, eu não posso esquecer que, mesmo naquela hora delicada, que Ele não me responde como eu gostaria, Deus está me amando. Como na cruz, não tendo dado a resposta que Jesus queria. Totalmente, talvez sermos incapazes de entender. Mas Deus disse, eu te amo. A despeito da resposta que eu não estou lhe dando. Porque Deus é santo. E Deus sabe o que você e eu precisamos. Quando focamos no Deus sofredor, a gente lida com a angústia. E a gente pode renovar a nossa confiança. Porque no versículo 19 ele diz, tu, porém, Senhor, não fiques distante, minha força vem logo em meu socorro. Apesar da agonia e por Deus ser santo, Davi não perdeu a coragem de correr para Deus e falar da agonia dele. Então, como é que Deus responde? No versículo 22, a cena muda. Jesus estava na noite negra de sexta-feira. Assim como Davi teve a noite escura da alma dele. No versículo 22, o domingo vem. O domingo da ressurreição vem. Quando ele diz, proclamarei o teu nome a meus irmãos e na assembleia te louvarei. Louvem-no vocês que temem ao Senhor. Glorifiquem-no todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel, pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. O que é mais significativo aqui é que o Salmo começa, Deus meu, por que me desamparaste? Mas agora não existe mais tristeza. Ele está tão contente, ele está tão grato, ele está tão feliz, porque Deus não respondeu da forma como ele respondeu, mas Deus se fez presente, que ele diz, eu vou contar para todo mundo. Quando nós nos reunimos no templo, eu vou contar o que Deus fez. E meus queridos, lá quando Pedro escreveu a primeira carta, a igreja que estava perseguida por causa do Império Romano, ele disse, não estranhe que vocês vão passar por um certo tipo de fogo que vocês nem esperavam. Mas lembre-se, isto é momentâneo, isto é passageiro. A gente não sabe quanto tempo Davi passou por essa experiência. Na vida de Jesus foram 6 horas, era aquela sexta-feira escura. Mas o domingo chegou. Jesus foi exaltado. Deus não respondeu a oração de Jesus na cruz, mas Deus respondeu de uma forma maior do que ele podia imaginar. Davi, passando pela sexta-feira escura da vida dele, no domingo de manhã, ele diz, Deus não menosprezou o meu grito por socorro. E meu querido, minha querida, por mais longa que esteja sendo a sua noite escura, ou a sua sexta-feira escura, o domingo vai chegar. Porque Deus disse, quem nos dera fosse apenas as 6 horas que Jesus viveu na cruz. Mas aquelas 6 horas, nenhum daqui conseguiria aguentar. Pode ser 6 minutos, 6 horas, 6 anos, mas na sua vida, assim como na vida de Davi, um dia você vai dizer, não menosprezou, nem repudiou o grito deste aflito.
uns anos atrás, nós estávamos no hospital aqui, com uma família, estrangeiros, eles eram estrangeiros, estavam aqui na igreja por algum tempo. O senhor era um diretor de uma grande empresa nacional aqui, multinacional em São Paulo, mas de repente foi acometido por uma doença incurável. Estivemos no hospital várias vezes com a família, e no último dia, quando o médico disse para a esposa, terminou. E ela estava com ela na UTI, quando o ouvi a notícia. Ela disse, Lisanes, eu não acredito. Não pode ser. Deus vai ressuscitar meu marido. O médico ao lado olhou para mim, estranho. Eu disse, vamos lá fora. Lá na sala de espera, junto com os filhos, aquela senhora abriu a mão, abriu os braços, encostou na parede e ela foi descendo, descendo, descendo. Até que sentou. Ela virou para mim e disse, eu não acredito. Eu orei tanto e Deus não respondeu. Eu não sabia o que dizer. Eu sei, disse para ela, eu não entendo também. Mas Deus sempre tem uma saída. Ela disse, eu sou estrangeira. O que eu faço agora? Ela disse, eu já fiz isso umas 3, 4 vezes ou mais aqui na igreja. Você conta para os meus filhos? E dentro de mim, eu não falei em voz alta, eu falei, não, o pastor da igreja é o Ari, que ele conte. Eu não falei em voz alta isso. Mas eu fui com ela em casa, eram 5 filhos. Tinha um bebê, uma criancinha de 1 ano e meio, que não parava de correr na sala. Ela gostava da Teca, subia no colo da Teca, e lá começando a explicar a história, comecei a contar. Daqui a pouco os filhos foram saindo da sala. Ficou eu e o mais velho que tinha 14 anos. Eu disse, me chamava de tio. Tio, eu não entendo. Oramos tanto. Eu disse, eu também não entendo. Mas Deus vai cuidar de vocês. 2 anos atrás, aquela mãe estava aqui na igreja. Ela veio falar comigo, depois de 12 ou 13 anos. Foi tão especial vê-la aí. E eu perguntei para ela, como é que você está? Eu disse, pastor, o senhor não vai acreditar. Eu estou bem. Eu estou numa igrejinha pequena no interior do meu país. Eu tenho um pequeno grupo em casa. E Deus foi tão maravilhoso comigo. E ela tinha um rapaz ao lado dela, que eu não tinha reconhecido. Era aquele garoto que eu tinha ficado com ele na sala sozinho. Ela disse, eu vim para a formatura dele. Ele formou-se engenheiro na Universidade do Rio Grande do Sul. E ela disse, aquele dia no hospital em que eu caí, eu não esqueço. Mas hoje, como eu sou grato a Deus, pelo que Deus fez na minha família. Meus queridos, todos nós passamos, estamos passando ou passaremos por uma sexta-feira escura, como Jesus passou. Mas como Marcos Lucado tem um livro chamado que ele diz, hoje é sexta-feira, mas o domingo vem aí. Não deixe de focar no Jesus sofredor. Porque o Jesus sofredor entende o que você passa e a sua agonia. E é por isso que agora a gente pode, daqui a pouco, pegar esse pão para celebrar o que ele fez por nós, beber esse cálice para celebrar o sangue dele que nos purifica de todo pecado. Porque ele tendo passado pela agonia que ele passou, pela sexta-feira escura que ele passou, mas ele experimentou o domingo de manhã, quando ele ressurgiu. Quero convidar você a abaixar sua cabeça para a gente orar. Eu queria convidar você a deixar-se checar por aquilo que você ouviu. Se você está passando por uma sexta-feira escura,
uma sexta-feira de agonia. E talvez você está cansado de falar disto com Deus. Ou você mesmo está decepcionado, decepcionada com Deus. Que talvez não verbalmente, mas na alma você disse: Deus meu, por que me desamparaste? Eu queria encorajar você a renovar, nesta manhã, a sua confiança em Deus. Porque a agonia que você passa, Jesus entende, porque Ele passou também. Então, se você está aqui nessa manhã desanimado, sem esperança, cansado, põe o foco não no seu problema. Não faça do seu problema, da sua angústia, o seu foco. Mas foque em Deus, em Jesus, o sofredor, que tendo passado pelo que Ele passou, entende a sua dor. Toma esse tempo para você orar. E mudar o foco. Tirar o foco do seu problema e pôr o seu foco em Jesus. Talvez nessa manhã também você está numa manhã de domingo, como Jesus viveu o domingo da ressurreição. E você quer celebrar. Você está bem, você está alegre, você está suprido, satisfeito, com boa saúde, com a família feliz. Também pare para dizer a Deus muito obrigado. Porque você está vivendo um domingo da alegria. Celebre Deus agora com suas próprias palavras também. E agora nós vamos comer o pão, beber o cálice, celebrando Jesus, celebrando que Ele teve o seu pé perfurado, suas mãos perfuradas, pregadas na cruz. Ele sentiu sede porque veio a exaustão. Ele, por alguns instantes, ficou separado de Deus, mas aconteceu isso para Ele poder morrer no seu lugar e no meu lugar. Nós vamos celebrar isso agora, comendo pão, bebendo cálice. Mas Ele nos ensina que precisamos nos preparar para isso. A preparação é checando a mim mesmo. Já tenho Jesus como meu Salvador. Eu creio nele como meu Salvador. Se você nunca fez a decisão, você entendeu o que foi dito aqui, você quer pôr sua confiança em Jesus, esse é o momento. Dizer: Jesus, eu sou pecador, mas eu te quero como meu Salvador. Estou vivendo uma noite escura da minha alma, mas eu confio que é o Senhor só que pode me tirar dela. Mas eu sei que o Senhor me ama. E eu quero nesse instante dizer: eu te quero como meu Salvador. Mas também a Bíblia fala para a gente sondar o nosso coração, se há algum pecado que eu preciso tratar, trazê-lo perante Jesus. Esse é o momento. É o momento de preparação para celebrar o que Jesus fez na cruz. Toma esse momento de confissão. Se há pecado que você precisa confessar. Enquanto isso, quero convidar as pessoas que distribuir o pão e o cálice vir até aqui à frente, para nós passarmos a celebrar esse momento. Senhor Jesus, obrigado, porque o Senhor passou por uma sexta-feira escura, sombria, por amor a mim, por amor a nós, morrendo em nosso lugar. Mas obrigado porque o Senhor ressuscitou. Obrigado porque hoje é domingo, a gente celebra a tua ressurreição. E queremos agora, com alegria, comer este pão, beber esse cálice para celebrar que o Senhor não nos deixa numa noite escura da alma, mas o Senhor nos leva para o domingo brilhante da ressurreição. E queremos celebrar isso agora, comendo o pão e bebendo o cálice. Em nome de Jesus oramos. Amém. Enquanto a gente canta, vamos receber o pão, que se representa o corpo de Jesus. Depois de todos terem servido, vamos comer todos juntos ao mesmo tempo.
eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Luz do mundo, vieste à terra para que eu pudesse te ver. Tua beleza me leva a adorar-te, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso nos céus, humilde vieste à terra que criaste, traste tua glória por amor. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, és totalmente amável, és totalmente Alguém que ficou sem ser servido aqui essa manhã, por favor, levante sua mão para que a gente possa te identificar. Enquanto o pastor estava pregando, eu estava pensando o que significa viver à luz de um domingo. Esse domingo em que você pode celebrar. Eu creio que tem uma tradução, viver à luz do domingo, nesse Cristo, que por mais que ele sofresse, por mais que seu corpo estivesse ali sendo moído naquela cruz, ele viveu a luz do domingo. Ele viveu a luz daquilo que vinha pela frente. Ele diz aqui em João capítulo 17, Jesus está dizendo no verso 5, agora, pois, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Você pode sofrer aqui nesse mundo, mas a glória
a glória que eu e você estamos vivendo, a luz dessa eternidade. Isso é o preço que Jesus pagou com o seu corpo aqui na terra, para que eu e você pudéssemos dizer aqui, celebrar essa manhã, que eu sei para onde eu estou indo. Eu estou de passagem, logo, logo estarei com meu Pai. Viver a luz do domingo é dar a satisfação, né, que a gente precisa para viver a nossa sexta-feira, sabendo que vai haver um dia da glória. Vamos comer todos? Queria te convidar. Jesus disse que na última noite com os discípulos dele, antes da crucificação, que o pão representava o corpo dele. Que cada vez que eles comessem daquele pão, ou um pão como aquele, eles estariam relembrando aquela noite. Com gratidão. Podia ser negra, mas era o prenúncio de um novo dia. Por isso, com nossas próprias palavras, vamos agora dar graças a Jesus pelo corpo dele que foi crucificado em nosso lugar. Amém. Agora vamos receber o cálice, como sempre repetimos. O cálice simboliza o sangue de Jesus, que nos purificou de todo e qualquer pecado. Nós vamos cantar, receber depois, tomarmos juntos ao mesmo tempo. cruz eu vou, do seu poder participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu sem palavras me aproximo, quebrantado por seu amor, quebrantado por seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela
aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou. Só a igreja. Quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Seu amor, amor. No fim do Salmo 22, Davi termina o Salmo dizendo assim: a posteridade o servirá, gerações futuras ouvirão falar do Senhor. E olha o que ele diz agora. E a um povo que ainda não nasceu, proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Quando Davi escreveu o Salmo 22, não havia igreja. Mas esse versículo tem a ver com você e comigo, que somos esse povo que naquela época não havia nascido, mas hoje nasceu. Então, quando você pega esse cálice, queria que você ficasse em pé agora, nós vamos terminar o culto dessa forma. Quando você olha para esse cálice, você pode ter certeza que, quando Deus inspirou Davi para escrever esse salmo, Deus tinha em mente Jesus crucificado. Deus tem em mente a agonia que eles dois passariam. Por causa do meu pecado, do seu pecado, mas que Jesus veio morrer por ele. Os dois passaram a agonia, o pai e o filho. Para que um dia, que você nem sabia, mas ele sabia. Um dia como hoje, dia 4 de fevereiro de 2018, pudéssemos segurar esse cálice com gratidão. E saber que nesse cálice, simbolizado está o sangue de Jesus, você está nessa história. E por mais dolorida, escura, a noite que você está passando, o domingo chegou. É o dia de esperança, porque Jesus morreu e ressuscitou para perdoar todos os nossos pecados, e não somente perdoar os nossos pecados, mas nos dar um domingo cheio de luz, porque Ele prometeu. Nós vamos beber e depois dar graças. Com nossas próprias palavras, vamos dizer a Deus também, ao Senhor Jesus, ao Espírito Santo, obrigado pelo sangue de Jesus, que nos purifica de todo o pecado. E não somente nos purifica de todo o pecado, mas por causa disso, nos traz para um domingo da ressurreição, um domingo de brilho, apesar da noite escura que venhamos a passar. Dê graça com as suas próprias palavras. Obrigado, Senhor,
porque foi escolha do Senhor ir até a cruz, deixar-se ser perfurado, deixar-se passar por uma exaustão, deixar a língua colar no céu da boca, como se diz, deixar-se ser cercado por cães, deixar-se ser pressionado pelos touros de Bazã, por causa de mim, por causa de nós. Obrigado, porque assim como o Senhor não ficou numa noite escura, mas ressurgiu, o Senhor também não vai nos deixar numa noite escura da alma e vai nos levar para um dia de brilho. Por isso te pedimos que nos abençoes e nos guarde. Por isso pedimos que a tua graça caia sobre nós para a gente celebrar esse dia. Por isso pedimos que nos leve para casa com essa certeza que a noite pode ser escura, mas o dia vem, porque o Senhor, tendo passado por essa noite escura, o Senhor também ressurgiu, e o Senhor nos ressurge para um novo dia. E que nenhum de nós que está aqui perca essa esperança. Por isso terminamos dizendo que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça brilhar sobre nós a presença dEle, que o Senhor vire o seu rosto para nós, que o Senhor nos dê a paz. O Senhor esteja conosco para sempre, como o Senhor nos prometeu, hoje e para todo sempre. Amém. Deus abençoe vocês, dê um bom domingo e até domingo que vem, se assim Deus quiser.